Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Eco Juruá, um projeto de extensão do Etnolab, o laboratório de pesquisa em etnoecologia, conservação da natureza e ensino do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. A cada episódio do nosso podcast, vamos falar de temas ambientais relevantes e que afetam a vida da população que vive na região do Vale do Juruá, sempre trazendo informações com base em ciência de qualidade e convidados com muito conhecimento. Então, fica com a gente e aproveite nossa conversa de hoje. Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta ao podcast Eco Juruá. Hoje temos a honra de construir uma troca de experiências com a doutora Zilda dos Santos, docente da Universidade Federal do Oeste do Pará, debatendo sobre os impactos significativos da EcoEco, tanto para as universidades quanto para seus estudantes, como um evento de grande relevância no campo da economia ecológica. Professora, apresente-se e fale um pouco sobre você. Nos conte de onde você é, onde leciona, qual a área de pesquisa e como se envolveu com a Sociedade Nacional de Economia Ecológica. Olá, eu sou Zilda Santos, sou professora do curso de Ciências Econômicas e do mestrado em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para participar desse podcast Eco Juruá e poder compartilhar um pouco da minha experiência na organização do Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a EcoEco, que ocorreu na UFOPA em 2023. Eu sou economista de formação, eu tenho mestrado em Economia e doutorado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi durante o doutorado que eu fiz em um programa interdisciplinar que, estudando o mundo rural, eu percebi as diferenças entre as ruralidades do sul e sudeste do Brasil e as ruralidades da Amazônia, minha região de origem e de trabalho. A partir dessa percepção, me dediquei a tentar compreender, através da minha pesquisa, as formas de uso e gestão dos recursos em unidades de conservação. E foi a partir de meu tema de pesquisa que eu me aproximei da EcoEco, participando do encontro que ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia em 2017. Desde então, eu tenho participado de todos os encontros e em 2019 eu comecei a compor a diretoria da região norte da EcoEco. Atualmente, os meus temas de pesquisa continuam o caminho iniciado no doutorado, de modo que tenho me debruçado a compreender as formas de uso e gestão dos recursos por comunidades tradicionais em diferentes contextos, bem como a compreender as interfaces das economias da sociobiodiversidade com outras agendas de pesquisa, tais como a segurança alimentar e nutricional, a desigualdade de gênero, dentre outras. Qual a importância de uma universidade amazônica sediar este evento? Bom, eu penso que durante muito tempo o conhecimento científico formal esteve concentrado nas regiões sul e sudeste do Brasil. As primeiras universidades chegam na região norte já na segunda metade do século XX. A UFPA, se eu não estou enganada, foi criada em 1956, a UFAC em 1974. E ainda assim, essas universidades chegam nas capitais. E nós que moramos na Amazônia sabemos muito bem que as nossas distâncias e as dificuldades para a gente chegar de um lugar a outro são enormes. De modo que muitas pessoas que moravam no interior não tinham realmente a oportunidade de acessar o ensino superior, porque não tinham condições de chegar à capital e passar alguns anos vivendo para poder estudar. Então, o interior da Amazônia, por muito tempo, mas muito tempo mesmo, ainda ficou desprovido de universidades. A UFOPA em Santarém, ela tem apenas 15 anos, e então já é fruto aqui do século XXI. E se pensarmos que as primeiras universidades do Brasil surgem no começo do século XX, é um século depois, praticamente, que a gente vai ter universidade no interior da Amazônia. Não sei exatamente quanto tempo o campus Floresta aí em Cruzeiro do Sul existe, mas imagino que o cenário não deve ser muito diferente. Partindo desse contexto de que esse conhecimento científico formal e essa oportunidade de acesso às universidades, ela chega muito tardiamente para o interior da Amazônia, eu vejo que a oportunidade de sediar um encontro científico de âmbito nacional que se propõe a discutir as questões socioambientais, como é o encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica,
é de imensa importância para consolidar o conhecimento científico no interior da Amazônia. O intercâmbio de vivências, experiências e conhecimentos que ocorre no encontro da EcoEco proporciona ganhos para todos que dele participam. Primeiramente, nos encontros da EcoEco, participam pesquisadores e estudantes de várias áreas do conhecimento. Em segundo lugar, os encontros da EcoEco não envolvem apenas a academia com seu conhecimento formal. Nos encontros temos a participação de movimentos sociais, organizações do terceiro setor e do poder público. Essa diversidade de atores e de áreas de conhecimento enriquecem a experiência e proporciona uma troca de saberes muito qualificada que gera benefícios em múltiplas escalas. Quais oportunidades foram geradas para a UFOPA pelo Encontro da Sociedade Nacional de Economia Ecológica? Como eu disse anteriormente, a UFOP é uma universidade muito nova, ela tem apenas 15 anos de existência. Dessa forma, ela está em constante busca por espaços para consolidar sua importante posição como geradora e disseminadora do conhecimento. Por isso, quando eu fiz a proposta para que o 10º encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica fosse realizado na UFOPA, tanto os meus colegas de curso quanto a gestão superior da universidade acolheram a ideia com muito entusiasmo, vendo como uma oportunidade capaz de dar visibilidade em âmbito nacional para nós. Contudo, a realidade é que os benefícios para uma universidade que cedia um evento nacional, como é o caso, do evento da EcoEco, extrapolam essa questão da visibilidade. Eu vejo que, primeiramente, porque a partir do evento expande-se as redes de parcerias. A partir dos vínculos gerados no encontro, uma vez que o evento é um importante espaço para a troca de ideias e aproximação entre pesquisadores de temáticas afins aos nossos. Em segundo lugar, as pessoas envolvidas na organização ganham experiência em gestão de eventos, especialmente em gestão de eventos de grande porte, e podem ser disseminadoras dessas experiências internamente na universidade, estimulando outros departamentos a também sediar eventos nacionais e internacionais, ampliando ainda mais o alcance da universidade e contribuindo para a sua consolidação e fortalecimento como uma instituição de ensino e pesquisa localizada no interior da Amazônia. Quais as oportunidades que esse evento pode gerar para os alunos? Nós que vivemos no interior da Amazônia sabemos muito bem as dificuldades que temos para nos deslocar dentro da nossa própria região, bem como para fora dela. Então, dessa forma, nem todos os alunos têm a oportunidade de acessar e participar de encontros nacionais, e assim vivenciar a experiência única que a troca de saberes de um encontro como esse proporciona. Portanto, trazer um encontro nacional para o interior da Amazônia representa conceder essa oportunidade para inúmeros estudantes e, caso contrário, estariam excluídos desses processos. No caso específico da vivência dos nossos alunos no 15º encontro da EcoEco, eu observo que tanto os que se envolveram na organização quanto os que somente participaram do evento, os ganhos foram inúmeros. Posso citar, assim como exemplo, a descoberta de habilidades para, por exemplo, manusear equipamentos de gravação, de transmissão das palestras pelo YouTube, criação e fortalecimento de laços entre estudantes e professores, intercâmbio de experiências com alunos de outras universidades, possibilidade de apresentar os resultados de suas pesquisas e também as suas experiências extensionistas. Enfim, a riqueza de experiência de organizar e participar de um evento nacional sediado na sua própria universidade é enorme. Qual a conexão entre o tema do Encontro de 2022, Economia da Sociobiodiversidade na Amazônia, e o tema do nosso próximo encontro, Economias dos Povos da Floresta e outros enfrentamentos à emergência climática? A escolha do tema de um evento nem sempre é um processo fácil. Para o 15º encontro da EcoEco, realizado em 2023, pela primeira vez no interior da Amazônia, a escolha partiu do princípio que deveríamos necessariamente falar da Amazônia, a partir de toda a sua diversidade biológica e sociocultural, mas pensando sempre em manter o olhar sobre as complexas questões que envolvem esse território, que ao mesmo tempo que nomeia a maior região do Brasil, também nomeia o maior bioma brasileiro. Dessa forma, o tema escolhido foi Desafios e Caminhos para uma Economia da Sociobiodiversidade na Amazônia. E o encontro ele buscou, de forma mais específica, discutir algumas questões, como, por exemplo, como reduzir a vulnerabilidade social da região a partir da biodiversidade e da floresta em pé, como o conhecimento e a cultura das populações locais podem constituir a base para o desenvolvimento, como pensar a infraestrutura para a região,
como financiar a economia da sua biodiversidade, qual é o papel, né, das universidades, dos pesquisadores e do governo nesse contexto de uma economia complexa e também, né, falar sobre o papel do setor privado em todo esse contexto. Essas discussões envolveram uma diversidade grande de atores que passaram 5 dias de encontro refletindo todos esses aspectos, fazendo um debate extremamente qualificado. Em 2025, o tema do encontro é Economia dos Povos da Floresta e outros enfrentamentos à emergência climática. E eu vejo assim que esse tema ele surge no contexto em que os acontecimentos climáticos recentes nos colocam diante, né, como por exemplo, né, a seca extrema pela qual a Amazônia vem passando nos últimos 2 anos, nos colocam diante de uma questão que não faz mais sentido falarmos em mudanças climáticas, mas sim em emergência climática, né? De forma complementar, o tema escolhido para o encontro de 2025 reconhece o papel central da Amazônia e dos seus povos para o enfrentamento da emergência climática que está se tornando uma questão real e urgente. De modo que essas questões levantadas no encontro de 2023, elas continuam pertinentes, mostrando uma conexão entre os temas abordados nos 2 encontros. Qual a importância de conectar as agendas das universidades amazônicas nestes temas? Eu vejo que, pela grandiosidade espacial e as dificuldades de locomoção, as universidades da Amazônia, de um modo geral, não exclusivamente, é claro, né, são pouco interconectadas. Muitas vezes encontramos mais facilmente redes formadas por pesquisadores da Amazônia com pesquisadores de outras regiões do que propriamente redes intrarregionais. Dessa forma, eu vejo assim como incontestável, né, o potencial que o encontro como a EcoEco tem para estimular os vínculos entre professores e pesquisadores da região, ajudando-os a se conectarem a partir de agendas de pesquisas comuns. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de comentar? Eu gostaria de encerrar falando que a realização do 10º encontro da EcoEco na UFOPA, em Santarém, em 2023, só foi possível porque várias pessoas compraram a ideia e se empenharam muito para que o evento se concretizasse. No âmbito da EcoEco, a primeira pessoa com a qual eu conversei e que de cara gostou da ideia foi o Daniel Andrade, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica em 2021, o ano em que o evento foi proposto, né, na Assembleia e aprovado. Em 2022, quando a Beatriz Sais assumiu a presidência e nós começamos a planejar e conversar sobre o encontro, a Beatriz foi incansável nos esforços para fazer o evento acontecer, mesmo com muitas dificuldades que envolvem a realização de um encontro no interior da Amazônia, principalmente pelos custos financeiros que, inevitavelmente, são mais elevados. Além disso, ainda vivíamos em 2022 e 2023 um período de contingenciamento de recursos para os órgãos de fomento à pesquisa, que são os principais patrocinadores dos eventos científicos. Internamente na UFOPA, como eu já falei anteriormente, a ideia de sediar o encontro da EcoEco foi muito bem acolhida e nós pudemos contar com o apoio das mais diversas formas, desde a gestão superior, professores, alunos, apoio este que se materializou na disponibilidade de recursos financeiros, logística, suporte técnico, dedicação de tempo para a organização, entre outros aspectos que se fazem necessários para o encontro acontecer. Por fim, o que eu quero dizer com isso tudo é que um evento como o encontro da EcoEco, ele não se concretiza apenas com o trabalho de poucas pessoas. É preciso, assim, muitas mãos para fazê-lo acontecer. Eu vejo, assim, como algo muito bom, porque ele agrega, né, ao invés de separar. E como eu disse também anteriormente, novos laços são criados e outros tantos são fortalecidos durante o processo de organização de um evento como o da EcoEco. Para encerrar mesmo, assim, gostaria de desejar sucesso para a equipe que está organizando o 16º encontro, aí no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Reforçar, né, na verdade, que é uma experiência incrível, com muitos ganhos em muitas escalas. E são aprendizados assim que a gente não vai ter em sala de aula, mas só fazendo acontecer um evento. E também me colocar, né, à disposição para compartilhar de outras formas a experiência, com conversas e ajudar de alguma forma as pessoas que estão
nesse processo aí de organização do evento, que eu tenho certeza que será um evento maravilhoso, mais um evento no interior da Amazônia, e que a gente mostre que somos realmente capazes, né, de fazer, de construir bons momentos de encontro da Eco. Obrigada. Certo. Agradecemos sua participação em nosso podcast e esperamos recebê-la novamente. E esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Eco Juruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram. É só procurar por Eco Juruá Podcast que você acha a gente por lá, hein? Curta e compartilhe nosso conteúdo por aqui e por lá também. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.